Na última aula, nós tiramos algumas conclusões a respeito da Torre de Babel. Nós iniciamos um submódulo que se chama a espiritualidade de Babel. E no decorrer de toda a aula, se você ainda não assistiu, eu posso te enviar o link dessa aula passada. Nós tiramos 6 conclusões a respeito do evento da construção da Torre de Babel. E as conclusões foram, número 1, era uma construção espiritual, ou era dada a esse ato de construir essa torre a natureza de uma atividade espiritual. Tá? O segundo aspecto, era um lugar, na visão daquele povo, onde os deuses ou Deus se manifestava. Número 3, era algo construído em nome de Deus. Número 4, era um local de adoração. Número 5, era um local onde se escapava da ira divina. Número 6, era de uma espiritualidade que focava no crescimento, ou o crescimento da torre. De modo que todo discurso tinha como objetivo viabilizar o crescimento daquela grande torre. E a proposta desse módulo é uma discussão de em que momento a espiritualidade da igreja torna-se uma espiritualidade parecida ou idêntica à espiritualidade de Babel. Davi está entrando aqui. E uma igreja torna-se Babel, ou começa a abraçar a espiritualidade de Babel, quando em nome de seu próprio crescer, ou de sua própria sobrevivência, como instituição formal, ela faz algumas emendas ou alterações no ensinamento puro e simples do Evangelho. Babel fala sobre uma espiritualidade que provoca em Deus a ira. Babel fala sobre um princípio norteador de uma religiosidade, uma lógica religiosa que leva a Deus a ira. E por mais que seja pesada esta afirmação, é necessário reconhecer, por todos os aspectos que eu apresentei na aula passada, que a espiritualidade de boa parte da igreja evangélica tem abraçado a espiritualidade de Babel. E hoje nós vamos ver aqui um aspecto. No livro Um Só Caminho, de um autor brasileiro, o autor faz uma analogia entre o sábado judaico e a instituição igreja, ou seja, a organização formal que a gente chama de igreja, como uma espécie de sábado. Em que sentido? Diante de um povo, no Evangelho, que estava com os olhos fitos numa religiosidade em torno da pureza do sábado, da pureza sabática, Jesus lhes afirma, olha pessoal, não foi o homem feito para o sábado, mas foi o sábado feito para o homem. Não foi o homem feito para o sábado, foi o sábado feito para o homem. De modo que, quando a lógica se inverte e o homem passa a ser servo do sábado, ao invés do sábado servir ao homem, a estrutura essencial do significado do sábado judaico se corrompe na sua essência. De igual modo, a igreja, como organização formal, como instituição, ela foi feita para o homem, e não o homem para ela. A igreja, como eu disse nas aulas passadas, reassista o módulo sobre igreja, ela é a resposta do reino de Deus para as necessidades humanas, e não o contrário. Não é o homem, como indivíduo, que é resposta para as necessidades da igreja. Não é o homem que foi feito para o sustento da instituição religiosa,
para o crescimento da instituição e etc. Quando a finalidade maior da igreja, e eu me refiro à igreja instituição, torna-se ela mesma, quando a finalidade dela torna-se ela mesma, o seu próprio crescimento, as suas próprias programações, os seus próprios projetos, ela caminha a passos largos para tornar-se Babel, que a espiritualidade de Babel é uma espiritualidade olhando para a própria torre e vendo no homem uma forma de fazer a torre crescer. Neste ponto, os projetos que a igreja desenvolve viabilizam o seu próprio crescimento como maior meta. As necessidades dos irmãos, de qualquer área específica, seja área espiritual, material ou emocional, as necessidades dos irmãos tornam-se secundária. Na verdade, os irmãos às vezes começam a ser vistos como mão de obra. O discurso que deveria ser a igreja pelo homem, para o homem, a serviço do homem, em socorro do homem, torna-se um discurso que é o homem para a igreja, para o sustento da igreja, para o crescimento da igreja, para a manutenção da igreja, para o socorro da igreja, para o serviço da igreja, etc. Quando a finalidade última torna-se o próprio crescimento, tudo ou mais é uma forma de fazer crescer. O discurso todo é montado de uma forma que possibilite esse crescimento. Hoje, então, como eu lhes falei agora há pouco, nós veremos os métodos utilizados para o crescimento que tem seu molde e princípio em Babel, visto que, como eu disse, Babel nos fala de uma espiritualidade. Tudo claro até aqui? Estão conseguindo me entender? Nenhuma dúvida? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. O aspecto que nós vamos analisar, como eu falei para vocês na aula passada, é o principal aspecto presente na Torre de Babel, que é o conceito de sagrado. É a partir do conceito de sagrado e profano que todos os outros aspectos da espiritualidade de Babel se desenvolvem. Para esta aula, nós vamos utilizar 4 autores: Eliade Mircea, Rudolf Otto, André Henke e C.S. Lewis. Quando o sagrado se manifesta, segundo esses autores, a percepção que o homem tem, eu como indivíduo, a forma como eu percebo a manifestação desse sagrado, gira em 3 pontos. O primeiro ponto é que esse sagrado é totalmente diferente do profano. E em que sentido? Profano não no sentido de impuro, no sentido de sujo, mas no sentido de cotidiano, de comum, de normal. Olha o que o Mircea Eliade fala na página 12 do livro Sagrado e o Profano. A linguagem dele é um pouco difícil, mas eu vou traduzir para vocês, tá? O sagrado singulariza-se como qualquer coisa de grandeza, radical e totalmente diferente. Não se assemelha a nada de humano ou do cosmos. O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais. Ele até fala de um aspecto da linguagem, que até a nossa forma de denominar o sagrado, ou, por exemplo, chamá-lo até de sagrado, é uma forma de diminuí-lo. Porque se o sagrado é totalmente diferente, ele também é totalmente diferente da linguagem. Porque a nossa linguagem é uma coisa daqui, é uma coisa do comum, é uma coisa do cotidiano. O sagrado, ele está acima do comum, ele está acima dos horizontes do cotidiano, de modo que até a nossa linguagem o diminui. Então, quando o sagrado se manifesta, ele se apresenta como totalmente outro, é totalmente diferente. Ele não é comum, ele não é desta dimensão.
abre aspas de novo, manifestando o sagrado, olha o que ele diz, pessoal. Um objeto qualquer torna-se outra coisa. E, contudo, misteriosamente, continua a ser ele mesmo. Porque continua a participar do meio cósmico envolvente. O que ele está querendo dizer? Por exemplo, uma pedra sagrada. Existem procissões, por exemplo, no islamismo, em volta de uma pedra. Uma pedra sagrada, nem por isso deixa de ser uma pedra normal. Se você pegar essa pedra e analisá-la, colocar no laboratório, ela vai ser uma pedra igual como qualquer outra. Nada a distingue das demais pedras. Porém, para aqueles a cujos olhos essa pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural. Quando o sagrado se manifesta, ele se revela totalmente diferente, de modo que até essa capa, sendo envolta de um olhar de sagrado, ela torna-se totalmente diferente de qualquer outra capa de celular. O sagrado não é desta ordem de coisas, não é desta dimensão das normalidades, ela está para além. Esse é o primeiro aspecto presente em todas as culturas. O segundo aspecto é o aspecto do terror. Pessoal, parece que está um pouco complicado, mas não. Logo, logo vocês vão entender como vai clarear tudo. O segundo aspecto, da percepção da manifestação do sagrado, como o homem percebe essa manifestação, é o terror. Você se lembra, por exemplo, quando Jacó tem um sonho e ele vê uma escada. Na aula passada eu expliquei o que significa essa escada, que liga os céus e a terra. Anjos subiam e desciam. E quando Jacó ele volta à sua consciência, ele diz: quão terrível é esse lugar. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que essa manifestação do sagrado, ela gera um terror, um medo, que é diferente de todos os outros nossos medos. Todos os outros medos. Por exemplo, você tem medo de um leão. Se um leão aparecer na tua casa, você vai ter medo, você vai se esconder. Agora, se aparecer um fantasma, uma assombração, a tua escala de medo sai desse medo de simplesmente sobrevivência, de se defender do leão, e vai para uma escala do terror. E o C.S. Lewis, ele chama esse medo de luminoso. É o terror que está no indivíduo diante do sagrado. Olha o que diz o autor aqui, ó. Negligenciando o lado racional e especulativo da religião, Otto voltou-se sobretudo para o lado irracional, que é o do sentir, pois tinha lido Martim Lutero e compreendera o que queria dizer para um crente o Deus vivo. Não era o Deus dos filósofos, o Deus de Erasmo. Por exemplo, não era uma ideia, uma noção abstrata, uma simples alegoria moral. Ela era, pelo contrário, um poder terrível manifestado na cólera divina. Você vê isso, por exemplo, quando o sagrado se manifesta ali no monte, no Êxodo, o povo fica morrendo de medo e diz: Moisés, não, você conversa com Deus, a gente não quer não. É o terror diante da grandeza deste sagrado que se manifesta. É mais ou menos o sentimento que Abraão teve em Gênesis, quando ele está conversando com Deus, e ele diz assim: não sou senão cinza e pó. Então, a primeira percepção que o indivíduo tem diante do sagrado é que ele é o totalmente outro, ele está para além. Ele não é dessa escala comum das coisas. A segunda é um terror diante do grande poder dessa manifestação de sagrado. Diante dele eu sou praticamente um nada, eu sou cinza, eu sou pó. E diante deste terror, há o terceiro aspecto, que é uma atração. Parece ser um paradoxo, o indivíduo ter terror, mas ao mesmo ser atraído
para aquilo, é como aquilo chamasse. E é isso que o diferencia do medo e temor. Nós cristãos chamamos de temor. Não temos medo de Deus, nós temos temor. O que diferencia esse terror como medo e como temor? Que o medo tem como princípio de sobrevivência se afastar daquele que você está com medo. O temor, no entanto, pelo contrário, te aproxima. Então, quando esse sagrado se manifesta, é um terror, tem um poder tão grande, mas ele te chama, ele te atrai. Isso são 3 princípios que estão presentes em todas as manifestações religiosas do mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode interromper a qualquer momento, tá? Tá, Luiz? O que isso tem a ver com o conteúdo que você está dizendo? Antes, eu gostaria, só para concluir esse tópico, falar o que o Rudolf Otto falou sobre esse medo. Em relação a essa grandeza, o homem tem um sentimento de sua profunda pequenez, o sentimento de não ser mais do que uma criatura. Isso atrai. Agora nós vamos começar a entrar como isso, na prática, influencia a história e a organização humana, e nós vamos chegar ao como isso influencia na Igreja Evangélica Brasileira. A partir dessa manifestação do sagrado, eu vou citar uma palavra difícil aqui que eu vou explicar. Há uma quebra da homogeneidade do espaço. Ah, Luiz, para de falar difícil. O que seria essa homogeneidade? Homogeneidade, pessoal, é uma igualdade absoluta. Então, o autor está dizendo aqui que antes da manifestação do sagrado, todos os espaços, todas as existências são iguais. É como se fosse uma infinita planície. E nessas culturas, antes da manifestação do sagrado, há o caos. Você vê, por exemplo, em Gênesis também, tá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, denotando o caos. Não tem forma, é vazio, como algo não tem forma. E esse caos que antecede a manifestação do sagrado, essa desorganização absoluta, está presente em todas as religiões do mundo, até nos mitos. Por que, na visão deles, há esse caos antes da manifestação do sagrado? Porque como todo terreno, toda a extensão, toda a criação, ela é totalmente igualitária, não há um ponto de referência. Não há parâmetros. Contudo, a partir da manifestação do sagrado, há uma quebra nessa igualdade do espaço. Porque onde o sagrado se manifestou, ele fez uma ruptura. Agora ele já não é um espaço comum. Agora ele é um espaço sagrado. Na linguagem bíblica e na linguagem também desses historiadores da religião e presente em todas as manifestações religiosas, quando há essa manifestação do sagrado que cria um espaço diferente dos outros, sagrado, e o sagrado envolve tudo aquilo que eu te falei, o terror, o medo, a atração, a convicção que é de uma realidade que está além da nossa realidade. Quando se manifesta criando esse terreno sagrado, há agora um fundamento do mundo, uma fundação do mundo. Essa palavra fundação do mundo é citada 2 vezes na Bíblia, tanto em 1 Pedro quanto em Apocalipse. E esse termo fundação do mundo significa experiência ou manifestação da qual ou na qual o mundo se fundamentará. Será um ponto de referência a partir do qual o mundo se construirá. Agora não há mais o caos, agora existe um ponto de partida, existe um ponto de referência, existe um espaço sagrado. As civilizações são construídas em volta dos ambientes sagrados, até na nossa cultura atual, onde nós vemos uma cultura totalmente, entre aspas, secularizada, nós vemos que as praças principais são em torno de ambientes religiosos, principalmente como da Igreja Católica.
onde a sociedade cresce e se desenvolve em torno da manifestação do sagrado. Vou ler aqui um trecho para vocês, da página 17 do livro Sagrado e o Profano. Para o homem religioso, o espaço não é totalmente igualitário. O espaço apresenta roturas, quebras, pois há porções de espaço que têm uma qualidade superior à dos outros espaços. Êxodo 3:5. Deus diz a Moisés: não te aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés. Tira a sandália de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa, é uma ruptura diante de outros espaços. Há, portanto, um espaço sagrado. E, por consequência forte e significativo, há outros espaços que não são sagrados. Por consequência, esses espaços que não são sagrados são basicamente, como está escrito no Gênesis, sem forma, sem sentido, sem suma importância. E é a manifestação do sagrado que gera essa ruptura. Esse espaço agora é superior ao outro. Estão entendendo? Alguma pergunta até aqui? Podem me interromper a qualquer minuto. A manifestação do sagrado, diz Eliade Mercier, funda o mundo. Nessa extensão infinita do espaço, onde não há nenhum ponto de referência, o sagrado se manifesta revelando um ponto fixo e absoluto, um centro. Essa coincidência do centro, você vê também presente na maioria das religiões. Onde o Islã diz que tal lugar é o centro do mundo, o judeu diz que Jerusalém e o templo é o centro do mundo. É sempre o centro no qual a sociedade se constrói. Como é que você vai aplicar isso, Luiz? O que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Quando o sagrado se manifesta, ele tem um forte elemento agregador, centralizador. As pessoas passam a viver uma vida em torno ou a partir desse sagrado. As pessoas pautam as suas vidas agora a partir desse sagrado. E esse sagrado confere, entrega sentido à experiência de vida. O indivíduo que antes estava perdido num caos, agora a manifestação desse sagrado, que dá um ponto de referência para ele, lhe dá sentido. De modo que tudo o que está fora desse sagrado é algo ilusório. A realidade mais profunda e absoluta é aquilo que envolve esse sagrado. Olha o que o autor diz. O homem das sociedades arcaicas tem a tendência para viver o mais possível perto do sagrado ou muito perto dos objetos consagrados ao sagrado. Essa tendência é compreensível, pois para esses homens, o sagrado equivale ao poder, terror, e em última análise, a realidade por excelência. Quando a gente afirma que a verdadeira realidade, a verdadeira vida se vive em volta desse sagrado, eu afirmo que tudo que está de fora é uma vida de ilusões, não é a realidade em sua plenitude. O único que é real e que existe realmente, e todo o resto seria uma existência irreal. Você tem uma prova disso na Austrália, pessoal. Quando na Austrália havia numa tribo dos Ashilpa um mito de que um deus chamado
Numbacula, ou Numbaculá, ele desceu dos céus, se manifestou como sagrado, e ele pegou um tronco, um pedaço de pau grosso, sim, um tronco, uma viga, um tronco de uma árvore. E ele se pendurou nesse tronco, como um poste sagrado. Pendurando-se nesse tronco, ele derramou o seu sangue nesse tronco, e depois ele subiu aos céus. E toda a experiência daquela tribo, os Axilpa, girava em torno deste tronco. Eles eram tribos que imigravam e sempre levavam esse tronco, porque aquele tronco era a manifestação da realidade, era o que conferia sentido à vida daquele pessoal. Era aquilo que nos atraía, era aquilo que demonstrava poder, era o elemento agregador que unificava aquele povo. E eles, em várias mudanças, eles levavam aquele tronco. E quando eles não sabiam para onde ir, eles colocavam para o lado que o tronco pendia, eles iam, ou seja, além de dar sentido no sentido interior, agora eu tenho sentido para a vida, dá sentido também na questão de direção para onde ir. Eles sabem para onde ir com uma convicção profunda, porque o sagrado se manifestou e nos falou. E eles iam. E sempre onde o tronco era colocado, aquela tribo se desenvolvia em volta. Um dia, meu irmão, numa viagem, o tronco quebrou. Eu quero que vocês agora, quem vai ser o corajoso de adivinhar, o que aconteceu com aquela tribo, com aquele tronco que quebrou? Quem acha aí? Quem tenta adivinhar? João Gabriel disse que se dividiu, ou Mariusana, na verdade. Alguém mais quer chutar? O que aconteceu quando o sagrado saiu do que era palpável para aquela tribo? Eu vou com ele também. Se dividiram a tribo. A tribo deixou de existir, José. E mais do que isso, eles ficaram tão atordoados que eles começaram a andar, não sabia para onde andar. E muitos, Josiel e Mariusana, sentaram no chão e esperaram a morte. Porque aquilo que lhes conferia sentido para a existência, porque aquilo que lhes dava a convicção de que eles estavam realmente vivendo o que é o real da vida e não uma ilusão, se perdeu. Não há mais também nenhum elemento agregador que eles possam se reunir em volta. A tribo se dividiu. Isso é uma história real. Nas guerras dos tempos antigos, principalmente ali os tempos medievais, e antes a isso também, você vê que sempre quando os impérios invadem outros povos, sabe quais as primeiras coisas que eles destroem? Os símbolos sagrados. O templo, os objetos sagrados, uma árvore sagrada, qualquer coisa. Por quê? Porque os generais do exército sabiam que se eles conseguissem destruir aquilo que o povo tinha como sagrado, que os unificava, ele acabava com o povo. Ele acabava com a força do povo. Porque se coloque no judeu, que para ele o templo é o sagrado, e a Arca da Aliança é a manifestação do próprio Deus no meio dos homens. Isso para o judeu. O judeu pode estar em qualquer lugar do mundo, ele ora virando para Jerusalém. Toda a sinagoga até hoje é virado para Jerusalém. Antes era para o templo. Chega um general e destrói todo o templo. Não tem mais templo. Descobriram que a Arca da Aliança não estava lá. Não tem mais a Arca da Aliança. Não tem mais nada. O elemento que agregava, que unificava o povo, se dissipa. Vira névoa. Foi a partir daquilo. Um dia a gente estuda a história do judaísmo. Um dia a gente estuda a história do judaísmo.
E a partir daquilo, o judaísmo teve que se reinventar. Porque não tinha mais elemento agregador. Então, eu falei para vocês sobre 5 aspectos da manifestação do sagrado, presente em todas as manifestações religiosas espalhadas pelo mundo e também na Torre de Babel. Número 1, o sagrado como totalmente outro. 2, o terror diante do grande poder desse sagrado. 3, a atração, ele me atrai. Número 4, é um ponto de convergência, onde as pessoas se reúnem em volta. E o 5, a realidade absoluta. Tudo fora dele é irreal. Agora, pessoal, olha só. Como que esse conceito de sagrado, que não é o conceito do evangelho, está presente nas igrejas. Sem o conceito de sagrado, é impossível ter qualquer poder de controle, de domínio sobre qualquer indivíduo. É a partir desse conceito de sagrado que o Nimrod, aquele que promove a construção da Torre de Babel, consegue convencer multidões a darem suas vidas para construir a Torre de Babel. É algo pelo sagrado, é algo em torno do sagrado. Sem o conceito de sagrado, tudo se desfaz. Por quê? Pense comigo, ó. Pense comigo que eu consigo convencer você que esse objeto é sagrado. É sagrado. Imagina, todos os aspectos que eu falei, o totalmente outro, de outra realidade, de outra dimensão. O tamanho poder que há nesse objeto te gera terror diante da sua pequenez. Ele te atrai, é um ponto de convergência, e esta é a verdadeira realidade absoluta. Se eu te convenço que isso aqui é sagrado, eu te convenço automaticamente que o espaço que o cerca também é sagrado. A casa em que ele está. E automaticamente eu te convenço que eu, como detentor do sagrado, como cuidador do sagrado, tenho também um certo grau de sacralidade. Sou também, em certo sentido, sagrado. A partir disso, te convencendo desse objeto, eu consigo te convencer que esse prédio é sagrado, por ter este objeto. Eu consigo te convencer que eu tenho um grau maior que você de sacralidade, pois esse objeto foi concedido a mim. A partir disso, eu consigo fazer que multidões se reúnam em volta, um ponto de convergência, assim eu tenho poder sobre eles. Agora o seguinte, se eu tiro isso daqui, o que sobra? Não sobra nada. Se eu tiro o conceito de sagrado dessa manifestação religiosa que eu apresentei para vocês, não sobra nada como elemento de força para agregar pessoas, para controlar pessoas, para manter pessoas sobre o meu poder. Se você tira o sagrado dali, tudo se desfaz. E foi exatamente isso que Jesus fez. Assistam a aula de número 4, pessoal, onde eu falo sobre o templo, sinagoga, os essênios e João Batista. O grito de Jesus é basicamente isso: eu sou o templo de Deus. Templo era uma manifestação do sagrado da visão dos judeus. Eu sou a arca de Deus. A arca de Deus também é uma manifestação do sagrado para o judaísmo. E eu sou o tabernáculo de Deus. Tabernáculo de Deus também uma manifestação do sagrado para o judaísmo. Jesus diz assim, ó, eu sou a manifestação desse sagrado. Esse sagrado está em mim. Jesus desconstrói tudo o que seja absolutamente sagrado, que não seja ele próprio. Estão conseguindo entender até aqui? E o Mercy Eliade, no livro Sagrado e Profano, ele também diz que uma das coisas que diferencia o cristianismo de outras religiões é que, para o cristianismo, o absoluto do sagrado se manifesta em Jesus.
Não há mais locais sagrados. Não há mais objetos sagrados. De modo que agora, em Jesus, o seu banheiro é tão sagrado quanto o altar da sua igreja. E o vaso sanitário é tão sagrado quanto o púlpito. Porque em Jesus agora, na pessoa de Jesus, no Espírito de Cristo que é vivo, todo o sagrado converge. Contudo, por todas as razões apresentadas em cima, boa parte das igrejas, no sentido institucional, preferem abraçar o discurso do sagrado conforme a Torre de Babel e não conforme Jesus. Por quê? Porque o discurso da Torre de Babel, eu vou apresentar aqui para vocês, como isso se repete dentro da igreja, facilita o crescimento e o poder agregador. Enquanto o grito do evangelho, meu irmão, é livre. Não há mais elementos agregadores que não sejam o próprio Cristo. Não há mais locais, não há mais pessoas sagradas, nem locais, nem objetos, nem nada. Mas é só um Espírito vivo de Cristo que faz com que esse lugar aqui, ó, é um lugar perfeitamente para culto e para adoração, como qualquer catedral. E isso tira o controle. Isso tira o poder de manipulação. Estou dizendo aqui dos líderes ruins, mal intencionados. Tira o poder de manipulação, de arrecadação. E vejam como a maioria das igrejas brasileiras, e eu estou dizendo no geral, não estou dizendo todas, são influenciadas totalmente por um conceito de sagrado que não é o conceito do evangelho. Por exemplo, a ceia. O pão e o suco, ou vinho, tornou-se um objeto sagrado. E é tão sagrado que muitas igrejas aí perguntam-se, ô, meu pastor, eu posso ir lá na minha casa, com a minha família, chamar minha vizinha e eu mesmo ministrar a ceia, dar um suco? Não, a ceia, meu irmão, tem que ser aqui. Tem que ser ministrada pelo líder. Na minha igreja, uma irmã de 60 e poucos anos chegou em mim para conversar, porque o esposo dela estava quase morrendo, e ela deu ceia para ele, ceiou com ele. E ela estava totalmente culpada e preocupada, porque ela pensou ter infringido alguma lei espiritual. Luiz. Oi, José, pode falar. E totalmente diferente, né, cara? Jesus ensinava totalmente diferente, né, cara? A ceia não era, antes de ele morrer, era algo de que reunia as pessoas, né? Reunia as pessoas a pregarem, né? Ele na casa do quê? Do pecador, para reunir as pessoas, né? Para que o Espírito convencesse, né? Do juízo, né? E é verdade, cara. Na história, muitas coisas se tornaram sagradas mesmo, né? Para algumas pessoas, né? Afastando o homem, né? Exatamente, mano. E você vê isso pelo próprio discurso, por exemplo, olha, aquele pão lá da ceia é mais sagrado do que o pão que você compra na padaria. Não é a mesma coisa. Olha a ruptura dos espaços. Criou um algo que é diferente dos outros espaços. Aquele pão é mais sagrado do que o pão que está na padaria. Aquele suco de uva ou aquele vinho é mais sagrado do que o suco de uva que é vendido, que está lá no mercado, ou que está dentro da sua geladeira. De modo que tome cuidado quando você for comer desse pão, porque se você comer de uma forma impura e suja, você estará batendo de frente com Deus. Você está em pecado. E você vai estar crucificando Jesus de novo. E se você comer isso daqui impuro,
você vai comer para sua própria condenação. Essa é a forma como eles interpretam o texto de Paulo, que não é o que Paulo quis dizer, que ensinou. Um dia nós vamos analisar a ceia ali. Paulo está falando que comer indignamente é dizer que eu estou ceando em nome de Jesus, enquanto tem um irmão do lado passando fome, eu não ajudo. Não, mas eu preciso santificar o objeto. Por quê? Porque se eu santifico o objeto, José, eu automaticamente concedo um certo grau de sacralidade maior ao ministro desse objeto. De modo que muitos ainda dizem, se você estiver em pecado, você tem que confessar para o seu líder, senão você não pode comer. E se você estiver sujo, você ainda fica alguns meses sem tomar esse objeto, porque ele é sagrado. Perceba como é uma repetição do discurso de sagrado de Babel. E não é só na ceia. Você vai também para o batismo. Aquela água é uma água diferente da água que sai do teu chuveiro. Tá? E se você não se afundar naquela água que é promovido num evento X, numa liturgia X, você às vezes não tem poder, ou melhor, não tem perdão pelos seus pecados. Aí você se pergunta, mas eu posso batizar a minha mãe, o meu filho? Qualquer um pode batizar qualquer um? Não, não pode. Quem pode batizar é o ministro. Perceba o sagrado. Se eu te convenço que o batismo é sagrado, e ainda, eles dizem, você só pode participar da ceia, que é literalmente o corpo de Cristo, se você passar pelo batismo. A água sagrada. Então, se eu te convenço que aquela água é sagrada, eu te convenço que toda a estrutura que tem sobre controle aquele batismo também é sagrado. Eu crio, de novo, uma lógica religiosa que facilita o controle e o poder. E se estende isso. Tem um batismo, mas também tem um altar. Não, meu irmão, eu fiz isso, não posso subir no altar. Ou seja, o altar de lá é mais sagrado do que o sofá da sua casa. O altar pelo altar. O altar como uma natureza superior à das demais coisas. Não. Mas eu não posso subir no altar porque eu estou assim, mas eu posso falar do evangelho pro cara no meu trabalho? Não, no trabalho pode, mas no altar não. No altar não pode. E sem dúvida, o conceito de sagrado mais presente hoje na igreja evangélica, eu falo mais da evangélica porque eu não sou católico, então eu vou falar da evangélica. Eu sou evangélico, eu sou protestante. É o templo. Tanto é que na maioria dos locais, toda a experiência religiosa do evangelho, o ensinamento é que gira em torno do templo. Tanto é que um indivíduo se converte, não, ele era do mundo, agora ele se converteu. Quando ele passa a frequentar o templo ou uma reunião. E quando ele passa a frequentar o templo, ele está firme. E se ele continua frequentando o templo, ele está firme. Se ele para de ir para o templo, ele está desviado. Ele está se dedicando ao... Lembra o conceito de realidade absoluta? Ele está se dedicando a uma vida de ilusão. Porque a realidade mesmo ali é as coisas que acontecem dentro do templo. Aí o indivíduo diz, quero me dedicar mais às coisas de Deus. É me dedicar mais às coisas relacionadas aos eventos do templo. Quero cooperar mais com o reino de Deus. É ofertar mais aos eventos do templo. É ajudar a comprar um violão. É ajudar a comprar uma bateria. Não sou nada contra isso. O que eu estou dizendo é sobre o discurso do sagrado. E tem muitos, mas é muitos mesmo, que ainda dizem, grandes teólogos, que ainda dizem o seguinte, que se você não frequenta uma igreja
formal, que tem um ministro, que tem um presbitério, que tem liderança, que tem ordenação, que tem concílio, você não é salvo. Ah, Luiz, eu não posso frequentar debaixo da ponte só lá? Não. Você tem que estar no local sagrado. Ainda dizem que o próprio sacerdócio, no sentido eu sou pastor, eu só posso me tornar pastor se antes um outro me ungir. Ou seja, é o monopólio do sagrado. Eu preciso ter uma cobertura espiritual que vai me ungir. Ou um concílio, ou uma convenção que me consagre. E sem a gente perceber, a igreja evangélica, a igreja protestante, está repetindo os 7 sacramentos da igreja católica. Você vai para a igreja católica hoje lá, existem 7 sacramentos. Sacramento é o sagrado. 7 manifestações do sagrado. Que é o quê? O batismo. E para a igreja católica, só o batismo deles vale. Na teologia. Ou seja, o monopólio do sagrado. Se o batismo é entrada no reino de Deus para a igreja católica e só o batismo deles vale para Deus, automaticamente eles possuem o monopólio do sagrado e possuem o poder de convergência de pessoas, de gente. Porque para entrar no reino de Deus tem que passar por nós. É lógica de Babel. A gente está repetindo essa lógica com uma nova roupagem. A crisma, para eles, que para nós é a ceia, a crisma como sagrado, né? Porque pergunta para um católico se ele pode fazer a hóstia na casa dele. Ah, eu vou fabricar uma hóstia na minha casa. Não. A hóstia sagrada é que vem de lá. Tem a crisma, que é a confirmação, tem a ceia, que é a Eucaristia deles, tem a confissão, que é um outro sacramento, que é quando você confessa seus pecados para o sacerdócio. Eu frequentei uma igreja que dizia o seguinte, que se você peca e você não confessa o seu pecado para o seu pastor ou para o seu líder, o pecado que está em você não vai ser purificado, porque está escrito que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É uma nova roupagem do sacramento católico. Unção dos enfermos, óleo ungido. Muitas igrejas há até um monopólio do óleo ungido. Não é todo mundo que pode pegar o óleo lá para ungir. Na igreja católica, a unção é permitida somente aos sacerdotes. Luiz, e a ordenação na igreja católica, outro matrimônio, só a igreja católica pode ordenar. Se eu chegar em hoje e falar assim, cara, eu sou pastor, muita gente vai desconsiderar, porque eles vão dizer, não, você não foi ungido por ninguém. Quem que é a sua cobertura? Quem que foi a convenção que te ungiu? E tem um último sacramento na igreja católica, que é o matrimônio, que para eles só o casamento que foi feito com eles vale. Eu, particularmente, até agora, não vi cópia disso na igreja evangélica, graças a Deus. Ô, José, você levantou a mão? Mas Pode falar. Então, na sua ideia, eu não posso ungir o óleo, ou isso é errado, ungir o óleo, eu vou estar mistificando ele, colocando ele como santificando ele, colocando acima de Deus, algo assim? Não. Pode ungir com óleo, com água, com azeite, pode ungir com o que você quiser. O que eu estou dizendo é, muitas igrejas, o óleo é visto como objeto sagrado. E esse objeto sagrado só pode ser usado pelo ministro. Então você percebe que, novamente, essa doutrina do sagrado, concedendo poder aos homens, e são elementos que agregam pessoas. Por exemplo, o óleo da sua cozinha não é tão ungido igual aquele óleo lá que está no púlpito. Há rupturas. E aquilo que é somente uma pedra, já não se olha mais como uma pedra. É algo de... Isso, Josiel, a doutrina do sagrado tem um forte poder de agregar pessoas.
Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, sim. Perceba, meus irmãos, que a igreja evangélica, como eu disse, remodelou os sacramentos da igreja católica. Aí eu te pergunto, se você tira, vamos lá, vamos fazer o exercício de Jesus, que Jesus fez. Tirar o sagrado da mão dos homens. Se agora, na igreja evangélica, todo mundo pode batizar onde quiser, e quem quiser. Todo mundo pode tomar ceia onde quiser e com qualquer pão. Todo mundo pode cultuar onde quiser, quando quiser, com quem quiser. Todo mundo pode ter acesso direto a Deus e pedir perdão direto a Deus pelos seus pecados. Não existe nada. O seu vaso sanitário, como disse, é tão sagrado quanto o púlpito da igreja. E como esse Espírito de Cristo é livre, eu posso me reunir em volta do sagrado em qualquer lugar, porque, como disse Paulo, para os puros, tudo é puro. Para aquele que tem o óculos de Cristo, tudo que ele enxergar será pelas lentes de Cristo, de modo que tudo agora é sagrado em Cristo. Não há mais rupturas. Aí eu te pergunto, qual poder agora eu vou ter para agregar pessoas? Salvação não precisa estar aqui. Não precisa vir no domingo aqui. Ah, mas aqui você tem que dar o seu dinheiro para Deus. Mas eu posso dar... por exemplo, eu não posso dar o dinheiro para o Luiz, porque eu estou ajudando ele, eu não estou dando para Deus? Não. Para o Luiz você pode dar oferta. Mas aquela outra coisa, que eu não vou nem citar o nome, tem um lugar sagrado. Isso é de Deus. Isso é o sagrado. Isso é o da instituição. Se você tira todo o aspecto de sagrado disso, sabe o que sobra como elemento agregador? De controle? Não sobra nada. Não sobra nada. É por isso que uma igreja, quando nasce, com a verdadeira pregação do evangelho, ela tem uma dificuldade de crescimento estrondoso, igual dessas gigantes igrejas, é uma dificuldade absurda. Porque se submeter ao verdadeiro evangelho, ela não pode usar mais qualquer discurso que envolva esses elementos agregadores cheios de poder. Um dos aspectos que a igreja brasileira copia de Babel para o seu próprio crescimento é o conceito de sagrado. Ela se diz sagrada. Tanto é, ela é tão sagrada que para muitos, se você está numa outra igreja que não a minha, você não é salvo. Tem denominações que só nós somos salvos. E tem muitos protestantes que ainda dizem assim, ó, se está na igreja católica, está fora do sagrado, vai para o inferno. Porque lá não está a realidade absoluta. O sagrado está aqui. Se é um índio lá do Xingu, que está lá no meio do mato ainda, que nem sabe que homem branco existe. Não. O sagrado está aqui, não está lá. É o monopólio. Então ele tem que sair de lá, daquele terreno, daquele espaço que é profano, e vir para o meu, que é sagrado. Se você tira o conceito de sagrado, crescer, fazer a torre ficar grande, torna-se extremamente mais dificultoso. É por isso que tem muito cara bom aí, muito pastor bom, de coração bom, mas que cedendo às necessidades estruturais do seu projeto de igreja, ele acaba fazendo concessões no discurso do evangelho. Porque se ele ficar no evangelho puro e simples, provavelmente acontecerá com ele o que aconteceu com o nosso Cristo. Sabe por que teve esse boom do cristianismo no mundo? E por que hoje o cristianismo é a maior religião do mundo? Jesus chamou o cristianismo de pequenino rebanho. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo porque por boa parte da história, quando a Igreja Católica se manculou com o Estado, ela tinha poder.
e poder também do sagrado. Se você tira isso da história do cristianismo, o cristianismo sempre seria um pequenino rebanho. O cristianismo sempre seria o sal que salga o todo. Alguma pergunta? Vai lá, José. Pode falar, mano. Não. Aquele, acho que tem um versículo que fala, né, que todos conheceriam, né, o cristianismo. Então, isso que, acho que João, foi Isaías que profetizou isso, né? Então, isso aí seria recluso. Então, tipo, se não tivesse o sagrado, talvez ninguém conheceria o evangelho totalmente, então. Isso tem na história, né? Aham. O José, Todos, né? teve um dia, vou te fazer uma pergunta. Um dia eu estava evangelizando uns mendigos, e um certo mendigo olhou para mim e disse assim: ô Luiz, eu conheço a palavra. Eu sou conhecedor da palavra. Eu sou conhecedor do evangelho. Eu falei, sério? Sério. E ele disse assim, mas eu não tenho mais salvação. Eu não tenho mais. E eu perguntei por quê. Se não, porque quando eu tava namorando e eu pequei com a minha namorada, eu caí. E eu não tenho mais salvação. Porque na igreja dele, que é a congregação cristã, se um cara tá namorando com a menina e ele tem relação sexual com ela, mesmo que for uma vez só, ele cometeu um pecado mortal e ele não tem mais perdão. Antes de responder a sua pergunta, José, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que aquele rapaz conheceu o evangelho? Eu acho que nem que a igreja dele que pregava, não pregava o evangelho, né? Essa é a diferença, né? Exatamente. A igreja dele não pregava o evangelho. O cristianismo, ele continua um pequenino rebanho no sentido da essência do evangelho. É a minoria. Entendi. E sempre será. Por que sempre será? Pela mesma razão do que disse Jesus, cara. Que é cruz, quer negar a si mesmo, quer se abdicar, quer se diminuir, quer morrer. Paulo diz que é escândalo, que é loucura. Sempre será o pequenino rebanho. Um pequenino rebanho que salga toda a terra. E o evangelho, eu creio, que um dia ele será plenamente conhecido. Mas não sei quando, nem como, nem de que forma. Tem gente que diz que o evangelho será plenamente conhecido quando nós vemos o Senhor descer dos ares. Naquele dia diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier com a sua glória, ele e todos os seus santos anjos. Então ele dividirá os justos dos injustos como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele dirá aos justos: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque um dia eu tive fome e deste de comer, um dia eu tive sede e vocês me deram de beber, um dia eu estive com frio, vocês me cobriram, eu estive preso, foste me ver, estive doente e vocês foram me visitar. E eles lhe perguntarão, mas Senhor, mas quando te vimos com fome, lhe demos de comer, com sede lhe demos de beber, com frio e lhe cobrimos, quando lhe vimos doente, fomos lhe ver, quando esteve preso e fomos lhe visitar? E o Senhor lhe dirá, quando fizeste a um dos pequeninos, a mim o fizeste. E o Senhor dirá, os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais iniquidade, pois nunca vos conheci. E eles lhe dirão, mas Senhor, por quê? Vocês vão, porque um dia eu tive fome e vocês não me deram de comer. Naquele dia, eles entenderão o verdadeiro significado do evangelho. Quando o rei estiver diante dele. Naquele dia, todos conhecerão. Todos abrirão os olhos. Né? Então, pessoal, o aspecto mais profundo presente na experiência de Babel é o conceito de sagrado. Esse conceito de sagrado é o que possibilita
que todo projeto se viabilize em grandeza. Jesus ele foi tentado a isso pelo diabo. Quando... Eu acho que a aula já demorou demais, né? Vou continuar mais 5 minutinhos aqui. Quando Jesus foi tentado no deserto a se jogar de um alto lugar, que os anjos o segurariam, Jesus foi colocado no lugar mais alto do templo. No templo, numa aula que eu expliquei sobre vocês tempo, era o local mais cheio em Jerusalém. Muita gente. Sacrifício o dia inteiro, gente entrando e saindo, lugar de troca de moeda, virou um banco, virou lugar de câmbio. Se o Senhor se jogasse de lá de cima e os anjos o segurassem, Jesus provaria para o povo que ele era o filho de Deus. O diabo tentou. Se tu és o filho de Deus, se joga. O que ele está dizendo? Se tu és o filho de Deus, prova para mim e para o mundo que você é. Porque se Jesus fizesse aquilo, Jesus começaria a ser visto por esse conceito de sagrado que leva à grandeza. Tem um autor que já morreu faz muito tempo, né? Mas chama Dostoiévski, que ele é muito famoso. Se não me engano, ele é russo. Ele escreveu o livro Os Irmãos Karamazov. E nos Irmãos Karamazov, Jesus vem de novo. Imagine só, ele vem como um humilde plebeu. E ele cura um cego, ressuscita um morto, e vai dizer assim, olha, não diga para ninguém. E ele vai e cura um paralítico e diz assim, olha, não diga para ninguém. Só que as conversas começam a se espalhar. E o grande inquisidor, o chefe da igreja, o convoca, chega até Jesus, o captura e o prende. Porque ele diz assim, se esse cara continuar fazendo esses sinais, com esse conceito de sagrado que liberta o povo, nossa igreja acabou. E aí o grande inquisidor vai conversar com Jesus. E diz assim para Jesus, o inquisidor é o chefão da igreja, o bispo. Jesus, você errou em fornecer liberdade para o povo. O povo não quer liberdade. O povo quer ser controlado. Quer ter o sagrado que o controle. Você errou, Jesus, em não ter transformado pedra em pão e não ter se jogado daquele lugar alto. Se o Senhor transformasse aquela pedra em pão e fizesse daquele pão transformado um elemento sagrado, o mundo inteiro viria para lhe contemplar. Exércitos se dobrariam diante dos teus sinais, pelo seu poder. Se você se jogasse daquele precipício, todos se dobrariam. E diz Dostoiévski, e Jesus permanecia mudo, não dizia nada. E porque Jesus não dizia nada, aquele inquisidor olhou para Jesus e disse assim, ó, tu errastes, mas nós corrigimos o teu erro. Jesus foi tentado a exercer seu ministério a partir da lógica de Babel, mas se recusou. Tanto é que o ápice da revelação do sagrado em Jesus foi escondido para 3 pessoas. E ainda disse assim, ó, não conte para ninguém. Foi no Monte da Transfiguração. Foi na intimidade, sem local sagrado. E ainda disse, não conte para ninguém. O Evangelho tira o conceito de sagrado do controle de qualquer instituição religiosa. Em Jesus, agora o sagrado está em mim. Em Jesus, agora o sagrado está em você. E nós nos reunimos em torno deste sagrado, que é um espírito vivo. De modo que, como disse Paulo em 1 Coríntios, olha, eu estou longe de vocês, mas unido em espírito, porque todos nós nos reunimos em torno de um mesmo espírito que é Cristo.
Não tem mais local, não tem mais objeto, não tem mais nada. O sagrado agora sopra livre. Sempre agora que você ir em algum local, ouvir algum sermão, e você ver um ensinamento que tenha como pressuposto, que tenha um premissa, a sacralidade de algum objeto, de algum local, de algum líder, olha, obedece ao seu pastor, ele é cobertura espiritual, honra ele. E você tem que honrar diferente da forma que você me honra. Porque eu sou o quê? Eu sou um profano, mas o pastor é o sagrado. Sempre que isso é colocado, elementos de água, batismo, ceia, qualquer outra coisa, com elementos de sacralidade, que os torne diferente do que você tem na sua casa, é uma instituição que, mesmo sem saber, está cedendo à espiritualidade de Babel. Está cedendo a consciência à espiritualidade de Babel. Porque essa pregação da espiritualidade de Babel facilita o sustento institucional. Porque a ceia você tem que tomar aqui. A casa do Senhor é aqui. A igreja do Senhor é aqui. O batismo é aqui. A oferta e o dízimo é aqui. Então você tem que vir pelo menos uma vez por semana aqui. Esse é o discurso de Babel que gera o controle. E mais do que isso, além de vir aqui, você tem um compromisso do evangelho de trazer mais pessoas aqui. Começou a tornar-se Babel. Luiz, mas então como deveria ser? Futuras aulas nós vamos entrar no conceito de sagrado segundo o evangelho. Em Jesus, sagrado agora é o amor. Deus é amor. E quem viver em amor viverá em Deus, viverá no sagrado. E Deus vive, e o sagrado viverá nele. Está em 1 João. Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? Alguma observação? Eu gostaria de ouvir de vocês. Nós estamos acabando já. É por isso que eu fico assim, às vezes até me emociono. Porque a pregação do evangelho me tira do poder. Se eu, Luiz, iniciar uma igreja, a pregação do evangelho nunca vai fazer com que eu fique rico ali, naquela igreja. Que a igreja arrecade muito dinheiro. Pode ser até que aconteça? Pode, mas só por um milagre. Porque a pregação do evangelho simples vai ser essa assim, meu irmão, vamos se ajudar aqui. Eu ensino vocês nas dúvidas que vocês tiverem. A gente se ajuda nas nossas necessidades e a gente tenta ajudar ao máximo os de fora. Acabou. Que elemento de poder de controle agregador eu tenho aqui? A partir do sagrado, agora nós acabamos a aula, e nas segundas aulas nós vamos ver. Quando eu consigo lhe convencer que algo ali dentro é sagrado, eu consigo, através desse sagrado, explorar os maiores sentimentos, as maiores dores humanas que os levam a tomar uma decisão. Medo, ganância e culpa. É através desses sagrados que eu consigo te controlar através do medo, da ganância e da culpa. Na próxima aula nós vamos ver isso. Eu gostaria que alguém, se quiser fazer alguma pergunta, se manifeste. Se não, que faça uma oração para a gente encerrar.
José, você estava com a mão levantada, você queria falar mais alguma coisa? Não, cara, só falar que entendi. Né? Ah, tá. Bom, muito bom. Muito Você ora, bom. você ora pra nós aí então, mano? Pode ser? Pai, nós queremos, Pai, te agradecer por esse tempo, Deus. Agradecer, Deus, porque o Senhor é Deus em todo o tempo e que nada seja mais sagrado que o Senhor, Deus, que a sua presença, Deus, em nossas vidas. Que nós podemos tomar essa palavra como rema e não fique só na teoria, Deus, mas que nós colocamos ela em prática, que ela possa causar diferença, Pai, nessa sociedade que tanto é oprimida por livre, por pessoas e até mesmo por nós mesmos, sem sabedoria, Deus. Nos abençoa e guarda cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula, na semana que vem. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Um abraço.